Homem-Aranha Um Novo Dia provou que a Marvel não morreu e, ao contrário do que muitos pensavam, ela está mais viva do que nunca. O filme fez quase US$ 1 bilhão de bilheteria no primeiro final de semana, se tornando a segunda maior estreia da história do cinema mundial e a maior estreia do mercado dos Estados Unidos. Isso é gigantesco. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês todos esses dados e vamos fazer uma análise para saber se Homem-Aranha Um Novo Dia é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, superando o Homem-Aranha 2 de Sam Raimi, ou não. Quero saber a opinião de vocês. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E Homem-Aranha Um Novo Dia já tinha boas projeções de bilheteria por conta da pré-venda, que foi muito grande. Ela superou em 4 vezes a pré-venda do filme do Superman. Mas o que ninguém imaginava é que esse filme solo do Homem-Aranha, que conta assim com outros personagens, como vamos falar aqui, iria atingir 932 milhões de dólares no primeiro final de semana de estreia. Isso mostra não só a força da Marvel e dos filmes de super-heróis, como também a força desse personagem que é o Homem-Aranha. Afinal, a gente teve o Spider-Man No Way Home, que bateu quase 2 bilhões de dólares de bilheteria numa época de pandemia e tudo mais, mas estava todo mundo esperando que esse filme não fosse atingir a bilheteria de No Way Home, porque o No Way Home era um grande evento, teria os 3 Homens-Aranha, a volta do Tobey Maguire e tudo mais, e também com o mercado de filme de super-heróis que está em decadência há alguns anos, já a própria Marvel, com 3 filmes que ela lançou no ano passado, não conseguiu atingir metade dessa bilheteria que o Homem-Aranha fez no primeiro final de semana. Ninguém esperava esse sucesso, apesar de sim, esperar que o filme fosse fazer sucesso por ser o Homem-Aranha. Pra vocês terem uma ideia dos dados, o filme atingiu 932 milhões de dólares na bilheteria mundial, se tornando realmente a segunda maior estreia mundial, perdendo apenas para Vingadores Ultimato, que fez 1,2 bilhão, não foi tão mais assim, né? Inclusive, Homem-Aranha Um Novo Dia superou o primeiro final de semana de Vingadores Guerra Infinita. E, é claro, do próprio No Way Home, inclusive, né? Só que o mais impressionante é que no mercado americano, aqui, ó, nos Estados Unidos, ó, ele atingiu 360 milhões de dólares. O que foi mais do que o primeiro final de semana de Vingadores Ultimato também. Porque esse filme é uma discussão que eu tô vendo rolando na internet. Vou dar minha opinião aqui depois de ter assistido o filme, quero saber a opinião de vocês também. Tá rolando a discussão de que esse filme do Homem-Aranha é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, superando inclusive o Homem-Aranha 2 de Sam Raimi, que pra mim é um dos melhores filmes já feitos no cinema, na história, né? E talvez um dos maiores de super-heróis. Pra mim, os melhores filmes de super-heróis que existem são Batman Cavaleiro das Trevas e Homem-Aranha 2. Os dois no mesmo patamar. Não tem como comparar esses dois filmes que são obras-primas, certo? E onde que Homem-Aranha Um Novo Dia se encaixa nisso? Vamos falar um pouco do filme. Teremos alguns spoilers aqui, né? Talvez você já tenha assistido, talvez não. Talvez você tenha visto outras análises, talvez não. Comenta aqui embaixo o que você acha também. Mas Homem-Aranha Um Novo Dia, sem dúvida nenhuma, é o melhor filme do Homem-Aranha do Tom Holland disparado. Ele é um filme menos ousado do que Spider-Man No Way Home. A gente pode colocar essa discussão porque Spider-Man No Way Home pode não ser o melhor filme do Homem-Aranha, pode não ser o melhor filme de super-heróis, mas pra mim é o filme mais ousado em trazer Tobey Maguire, Andrew Garfield, todos esses vilões, pegar e sair de um universo compartilhado para vir para um multiverso compartilhado e colocar em tela essas comparações que os fãs faziam ao longo de tantos anos, né? Porque a fanbase do Homem-Aranha era bem dividida, né? Tinha os fãs do Tobey Maguire, os fãs do Andrew Garfield, os fãs do Tom Holland, a galera brigava e tal. Aí quando juntou os 3, juntou todo mundo. As brigas acabaram porque ficou muito claro ali que são realmente versões diferentes dos mesmos personagens, que têm diferenças, têm semelhanças, mas que se dão bem, porque ele uniu toda a fanbase do Homem-Aranha, dos filmes do Homem-Aranha que tinha, dos quadrinhos, das animações, porque o Homem-Aranha tem essa essência do multiverso, e trouxe toda essa fanbase, os fãs do Tobey Maguire, os fãs do Andrew Garfield, os fãs do Aranha-Verso, dos quadrinhos, das animações, pra assistir esse filme. Trouxe os fãs do Hulk também, os fãs dos X-Men, tudo isso são dos filmes mais Marvel que já existiram, né? Eu vinha falando isso até nas análises do trailer. Ele junta os 3 maiores nomes da Marvel, que são Homem-Aranha, Hulk e X-Men.
com a Jean Grey também. Todo esse sucesso foi uma construção que rolou muito grande, foi muito bem sucedida com No Way Home e que conseguiu dar uma bela continuidade. Afinal, apesar de não ter o Homem-Aranha do Tobey Maguire nesse filme, de não ter o Andrew Garfield também, de a única representação de Homem-Aranha que a gente tem ser o Tom Holland ali, ele acabou aprendendo muito com os outros Homens-Aranha no outro filme, né? E esses outros Homens-Aranha tiveram influência, não só nele, na construção dele como personagem, mas também na construção desse filme. O traje dele mudou, eles consertaram todas essas coisas que os fãs pediam antes, o momento de vida que ele estava vivendo ali, os dramas pessoais, emocionais, afetando os poderes dele, que é algo que vem lá do Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire também, a movimentação dele em luta, que estava bem melhor, ele sozinho ali e tal, que aí já vem muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield também, o visual do traje dele, né? Ou ele tá ali sozinho, ferrado, não tem Sr. Stark, não tem ninguém pra ajudar, o mundo caindo em cima dele, ele tendo que lidar com isso sozinho, e ele lidando bem com isso e resolvendo os problemas, era tudo que todos os fãs queriam, né? E além disso, o filme traz também o Hulk, que, pô, os fãs queriam ver o Hulk raivoso de volta, queriam ver ele quebrando tudo. Tem o Justiceiro também, que aí já vem a galera lá da Netflix também, né? E tem isso que tinham rumores, já tinha aparecido no trailer, era quase certo, mas que o filme soube segurar muito bem essa surpresa. E o momento que entra ali no roteiro é muito bom também, como ela se conecta com o Homem-Aranha, é a Jean Grey, que acaba sendo ali a primeira X-Men original desse universo compartilhado da Marvel. Afinal, todos os outros X-Men que a gente viu eram reciclados da Fox, né? O Hugh Jackman, de Wolverine, o Patrick Stewart, o Fera. Teve o Gambit, que não foi reciclado da Fox, né? Ele é novo, mas a história dele era da Fox, ele era pra ter sido o Gambit da Fox, mas não quis ser. Enfim, tirando eles, né? Ela é a primeira X-Men mutante que vem desse universo 616 que a gente acompanha desde lá de 2008, com Homem de Ferro, com Hulk. Então, são coisas muito fortes que esse filme tem. E, assim, sem sombra de dúvidas, é um filme excelente. A fotografia é muito boa, a montagem das cenas. Pra mim, essa é uma das maiores atuações do Tom Holland na carreira dele. Olha que ele tem filmes muito bons, né? Eu gosto muito do Diabo de Cada Dia, que ele faz com o Robert Pattinson, outros atores ali também. Tem o Cherry. Eu gosto daquele que ele faz com o Chris Hemsworth, que é o Coração do Mar. Como Homem-Aranha, ele sempre teve uma atuação muito boa também, mas nesse filme, ele, assim, escala o degrau não só de desenvolvimento do personagem, porque realmente foi um desenvolvimento muito bem feito também em roteiro, né? O roteiro desse filme é muito bom também. A única coisa pra mim que faz ele não ser melhor do que o Homem-Aranha do Sam Raimi, aqui fica a minha opinião, quero saber de vocês também, né? É que o Homem-Aranha do Sam Raimi, ele foi mais inovador lá em 2004, né? O Homem-Aranha 2, porque com o Homem-Aranha 1 a gente pode até discutir se ele é melhor ou não. Eu não tenho opinião formada, tá? Mas o que é o Homem-Aranha 2 eu tenho certeza que não é, porque o Homem-Aranha 2, ele consegue ser mais profundo nesse drama emocional do Peter Parker, e ele não tem tantos elementos pra deixar o filme grandioso igual o Um Novo Dia tem agora. Não tem um Hulk lá pra lutar com ele, não tem o Justiceiro, não tem a Jean Grey, né? O filme se segura na trama do Peter Parker, com o Octopus, com o Tio Ben e tudo mais, e ele é mais focado realmente no Peter Parker. Esse tem esse foco também, mas acaba que ele tem mais ação, é mais dinâmico. Ele é um filme mais de quadrinho mesmo, né? Enquanto o filme do Sam Raimi é feito como uma obra de cinema, o grande mérito desse Homem-Aranha Um Novo Dia é dar a sensação, cara, que você tá assistindo um episódio da série animada do Homem-Aranha. Eu senti muito isso pelo desenvolvimento que traz o Peter Parker e como as coisas são construídas ali, como ele interage com o MCU. Pra mim é um dos melhores filmes de universo compartilhado que tem, porque aparece a Yelena Belova, né, conectando com os Vingadores, aparece o Justiceiro, aparece o Hulk, aparece a Jean Grey, tem ali a unidade de controle, né, o departamento de controle ali tá fazendo experimentos com a Jean Grey, que é muito bom. Tem o lado científico do Peter Parker, com os dramas que ele tava desenvolvendo, que ele tava tendo ali com as mudanças no corpo dele. Ele desenvolve a solução, né? O lado científico, tecnológico, como ele criou tudo aquilo lá, sabe? Ele lidou muito bem com tudo que estava acontecendo sem ter um Tony Stark, sem ter ninguém, né? E mesmo ele, à beira de um colapso ali, ele conseguiu lidar com tudo da forma que o Homem-Aranha lidaria, né?
Eu achei legal também como que ele conseguiu lidar com a questão da identidade dele, com o trauma que foi todo mundo saber quem era o Peter Parker. Ele não tirava máscara em momento nenhum. Isso parece o Homem-Aranha dos quadrinhos, cara. Ele entrando na piscina ali de máscara é excelente, né? Não mostrando pra ninguém a identidade, a relação que ele tem ali com a comissária de polícia também. Me lembrou até o Batman com o comissário Gordon, quando ela chama ali pra ajudar nos crimes e tudo mais, sabe? Então foi uma das melhores representações, acho que talvez do Homem-Aranha. Vou ser sincero pra vocês, falando de Homem-Aranha, esse filme pode superar o Homem-Aranha 2, porque o Homem-Aranha 2 nem tem essa pretensão de ser tão fiel aos quadrinhos, né? Foi uma outra proposta. Então, como Homem-Aranha, como filme de super-herói, coisa de ação e tudo mais, supera. Mas como filme e como obra, né? Eu acredito que não. Eu acho que o Homem-Aranha 2 ainda é um filme melhor. Até porque as consequências que traz no final do Homem-Aranha 2, né? Quando o Octopus morre ali e tudo mais. Esse filme, o final dele, a parte quando o Homem-Aranha toma o tiro ali, por já ter muita experiência com filmes de super-heróis e saber que, é claro que ele não vai morrer, tá ligado? Porque ele tem que aparecer em Avengers Doomsday e Guerras Secretas. Tira um pouco o peso, né? Talvez se ele tivesse morrido, e aí depois desse outro jeito de trazer ele de volta, o filme ficaria melhor. Por quê? Porque a gente que é fã do Homem-Aranha gosta de ver ele se lascar, né? Vários personagens morrem nos quadrinhos e voltam. Se ele tivesse morrido, acho que aí sim esse filme poderia rivalizar até com Vingadores Guerra Infinita. Se tivesse essa consequência. Mas no final, acabou que ficou mais leve, né? Não tiveram grandes consequências e tudo mais. E pro filme isso acaba fazendo ele perder alguns pontos, mas pra estratégia da Marvel como um todo, né? Faz muito sentido, porque, enfim, eles precisam fazer mais filmes, né? O Kevin Feige falou que vai ter mais pelo menos 5 filmes com o Homem-Aranha, e é isso, cara, eles fazendo. Os filmes dando retorno, né? Dando bilheterias altas, assim, indo bem com a crítica também. É claro que eles vão fazer mais. E foi um acerto muito grande do Tom Holland, né? Porque acho que vocês acompanharam no canal, assim, nos últimos anos, que a ideia da Sony era fazer, tipo, igual foi o No Way Home, porque o Spider-Man No Way Home trouxe uma bilheteria muito alta, né? Só que o Tom Holland já falou em entrevista até que ele não queria repetir isso, né? Que ele queria fazer um filme focado no Peter Parker dele, né? Mais pé no chão, do Homem-Aranha, ele sem trazer essas coisas muito espaciais, sem trazer muito multiverso e tudo mais, pra poder não cair na mesmice, né? Porque o cinema, ele até usou essas palavras numa entrevista. O cinema, ele depende muito da escassez pra tornar aquele momento especial. Então ele bateu o pé, brigou com a Sony, só aceitou fazer o filme se tivesse um roteiro convincente, né? E foi uma escolha de roteiro muito boa. A direção deste Daniel Cretton achei muito boa também, superou em muito a do John Watts, né? Que fez os 3 primeiros ali dele, né? E, assim, um filme muito bom. Nota, sei lá, se o Homem-Aranha 2 é nota 10 pra mim, esse filme fica no 9, no 9.5, sabe? Ele só perde mesmo nessa questão do final, de não ser algo tão pesado, de não ter tantas consequências, de você não sentir isso, de ser algo um pouco mais genérico em relação ao filme de super-heróis, né? Mas não torna o filme ruim, só não faz ele ser muito acima da média. Continua sendo um filme muito bom, com quase todos os pontos positivos, sabe? Então eu gostei muito e acredito que esse sucesso é mérito do próprio filme, afinal que se ele fosse ruim, né? Isso ia acabar caindo no boca a boca e tal, e fazendo a bilheteria dele cair muito. Vamos ver se isso vai acontecer nos próximos finais de semana aí, né? Mas o filme consegue se aproveitar de toda essa construção que foi feita, principalmente a partir do No Way Home, da construção do Homem-Aranha do Tom Holland no Vingadores Guerra Infinita, no Ultimato também. É algo que vem já de mais de uma década, né? A primeira vez que ele apareceu ali foi no Vingadores Guerra Civil, em 2016. E os outros Aranhas que vêm de antes ainda, né? Então a franquia do Homem-Aranha é a franquia mais bem sucedida de um personagem solo aí de super-heróis no cinema, né? Agora mais do que nunca ainda. E, enfim, ele não construiu esse sucesso sozinho, mas também não atrapalhou e merece esses resultados. Então, gostei muito do filme. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam também. Se vocês acham que supera o Homem-Aranha 2, comenta aqui embaixo o porquê. Se acha que não, comenta por quê também. E manda esse vídeo para seus amigos que são fãs do Homem-Aranha verem essa comparação, verem essas informações. E é claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais um vídeo. Um beijo e até a próxima.